Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Queria dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Cada dia a saudade vai apertando, vai doendo no coração da gente, mas tenho pedido muito a Deus para que tudo isso passe logo, para a gente poder estar junto de novo, poder se abraçar, poder compartilhar as nossas vivências, as nossas experiências. Que saudade que eu tenho da nossa sala de aula. Mas enquanto tudo isso não passa, né? Vamos realizando nossas atividades, vamos nos falando por aqui mesmo. E antes de iniciarmos a nossa aula, eu preparei algumas fotos para a gente poder relembrar, né, um pouquinho dos momentos que a gente passou junto, que foram muito legais e muito especiais. Vamos lá assistir comigo? E aí, gente, gostaram do vídeo? Eu adorei rever todos esses momentos que nós passamos juntos, que nós compartilhamos e aprendemos juntos, né? Eu espero que vocês tenham gostado também. E dando continuidade, né, à nossa aula de hoje, peguem o livro de vocês de Geografia, na página 46, e vamos dar início ao assunto relevo, tá? Em nosso livro didático, destaca-se que relevo é um conjunto das formas de um terreno presente em uma paisagem.
ou seja, é a parte sólida que modela o nosso planeta Terra. E o nosso relevo, ele está em constante mudança, em constante transformação, devido à ação dos agentes internos e dos agentes externos. Vamos então conhecer esses agentes, internos do relevo. Os agentes internos do relevo são o tectonismo, que se refere ao quê? A esse movimento que está mostrando nessa imagem aí, das placas tectônicas, quando elas se movimentam, e isso ocorre devido à atuação da força interior da Terra. Percebe-se que começa de baixo para cima. Temos ainda como agente interno de relevo o vulcanismo, que é a liberação do magma do interior da Terra para a superfície. E atualmente não temos registro de vulcões ativos no Brasil. Agora vamos falar sobre o terceiro agente interno, que são conhecidos como terremotos, maremotos, e que eles atuam lá no interior da Terra, provocando essas alterações que chegam até a parte externa da litosfera, que é onde nós sentimos esses abalos, como mostra essas imagens expostas para vocês. Agora vamos falar um pouquinho sobre os agentes externos do relevo. Esses agentes externos, eles correspondem aos fenômenos atmosféricos, como os ventos, as precipitações, a temperatura, as águas correntes, entre outros. E a ação, humana também, que faz com que esses fenômenos aconteçam. Essas mudanças que são ocasionadas pelos agentes externos são resultados da erosão e acabam ocorrendo gradualmente no decorrer do tempo. Essa erosão, ela envolve um processo de desagregação, de transporte e sedimentação. Essa desagregação de material é causada pela ação do intemperismo. O que vem a ser o intemperismo? É um conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que provoca esse desgaste físico dos solos e das rochas, deixando o solo fragmentado em sedimentos. Com isso, acontece a sedimentação, que é o processo de acúmulo e compactação de materiais erodidos ao longo desse tempo. Em áreas onde o relevo tem a formação mais antiga, como é o nosso caso aqui no Brasil, a ação desses agentes externos é muito percebida no dia a dia. A gente pode ver quando chove muito e temos deslizamentos de terra. No Brasil, os tipos de relevo encontrado são as planícies, que são as formas de relevos planas ou sutilmente onduladas, em um processo de sedimentação, supera o de erosão, e elas ficam mais localizadas em regiões mais baixas, de baixa altitude. Outro tipo de relevo brasileiro são os planaltos, que são formas de relevos planas ou sutilmente onduladas também, e que o processo de erosão supera o de sedimentação, mas que apresentam altitudes relativamente altas, com pelo menos um lado limitado por terreno mais baixo. O tipo de relevo depressões são formadas de um relevo com uma superfície plana ou ondulada, localizadas abaixo do nível das regiões vizinhas e formadas por rochas com diversas origens. As serras são formadas de relevo elevadas e acidentadas que constituem cristas ou escarpas nas bordas dos planaltos e são formados por rochas diversas. Tabuleiros
São formas de relevo que representam terreno plano, com altitude relativamente baixa. Em geral, são limitadas por escarpas e formadas por rochas sedimentares. Os patamares são formas de relevo com superfície plana ou ondulada, que constituem um terreno intermediário ou degrau, ou que tem degrau, né, entre regiões de relevo mais baixo e mais alto, e são formadas por diferentes tipos de rocha. E temos ainda as chapadas, que são formas de relevo com superfície horizontal, localizadas em altitudes relativamente altas e formada por rochas sedimentares. Vimos em nossa aula que alguns agentes, né, internos e externos, fazem a modificação do nosso relevo brasileiro. E, por último, eu deixei para falar com vocês com relação à ação do homem, que também faz a modificação desse relevo, né? Como que a gente faz essa modificação do relevo, tia? Construindo túneis, desviando cursos de rios, passando encanamento de esgoto, todas essas ações que às vezes nós fazemos para uma necessidade humana também fazem essa modificação no nosso relevo brasileiro. Na página 51 do nosso livro, nós podemos ver também um mapa onde está localizado, né, os tipos de relevo do nosso território brasileiro. E o que predomina no nosso território brasileiro são as depressões. Depois vocês dão uma olhadinha lá e dão uma observada nesse mapa. E uma das depressões que prevalece aqui no nosso território é as depressões relativas, ou seja, as que são acima do nível do mar, tá? Agora vocês podem estar realizando as atividades propostas, né, das páginas 52 em diante, e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Um beijo e até a próxima!